Você já se perguntou como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma família? Como palavras ditas no calor da raiva podem ecoar por décadas, criando feridas que parecem impossíveis de cicatrizar? Prepare o coração, porque esse reencontro vai te emocionar. A história que vou contar hoje é sobre Mariana, uma jovem de 17 anos que descobriu estar grávida em 1985. E seu pai, Roberto, um homem de princípios rígidos, que tomou uma decisão que assombraria sua vida pelos próximos 18 anos. Era uma manhã de dezembro, quando Mariana reuniu coragem para contar ao pai sobre a gravidez. Ela havia ensaiado as palavras 1000 vezes, mas nada a preparou para a explosão de fúria que se seguiu. Roberto, viúvo há 3 anos e criando a filha sozinho, sentiu como se todo o seu esforço tivesse sido em vão. "Você desonrou esta família", foram suas palavras exatas, ditas com uma frieza que cortou mais fundo que qualquer grito. O namorado de Mariana havia desaparecido assim que soube da gravidez. E agora ela se via completamente sozinha. Roberto, cegado pela decepção e pelo que considerava uma traição aos valores que tentara incutir na filha, tomou uma decisão irreversível. Deu-lhe 24 horas para deixar a casa. Mariana implorou, chorou, lembrou de como eram próximos antes da morte da mãe, mas Roberto manteve-se inflexível. No dia seguinte, com apenas uma mala e algumas economias, Mariana partiu, sem saber que esta seria a última vez que veria o pai por quase 2 décadas. O que Roberto não imaginava era que sua decisão o assombraria todos os dias da sua vida. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Mariana, agora mãe de Gabriel, um menino de olhos grandes e sorriso doce, lutava para sobreviver em São Paulo. Ela havia deixado a pequena cidade no interior onde crescera e buscado anonimato na capital. Trabalhava durante o dia como balconista em uma padaria e estudava à noite para concluir o ensino médio. Gabriel ficava com uma vizinha idosa que se compadeceu da situação da jovem mãe. Foram 18 anos de luta constante. Mariana nunca se casou, dedicando toda a sua energia ao filho e à construção de uma vida digna. Ela se formou em contabilidade, abriu um pequeno escritório e, aos poucos, conquistou estabilidade financeira. Gabriel cresceu sendo tudo para ela: filho, companheiro, razão de viver. Ele sabia sobre o avô que os havia rejeitado. Mas Mariana sempre falava com cuidado, sem alimentar mágoa no coração do filho. Enquanto isso, Roberto continuava na mesma casa onde Mariana crescera. Os vizinhos sussurravam sobre a filha que havia dado problema e desaparecido. Ele nunca corrigiu as versões distorcidas da história, mas por dentro, a cada Natal, a cada aniversário de Mariana, a cada marco que passava, a dor crescia. Ele havia tentado encontrá-la algumas vezes nos primeiros anos, mas o orgulho sempre vencia. Com o tempo, a busca cessou, mas o remorso permaneceu como um fantasma que o visitava todas as noites. O que Roberto não sabia era que o tempo estava correndo contra ele de uma forma que jamais imaginara. Foi em 2003 que Roberto recebeu o diagnóstico que mudaria tudo: câncer de próstata em estágio avançado. Aos 62 anos, sozinho em uma casa que ecoava memórias, ele finalmente compreendeu o peso real de suas escolhas. As paredes que um dia abrigaram risos e conversas entre pai e filha, agora testemunhavam apenas o silêncio e a dor de um homem que sacrificou a família no altar do orgulho. Durante meses de quimioterapia, Roberto lutou contra 2 doenças: o câncer que atacava seu corpo e o remorso que consumia sua alma.
Ele começou a escrever cartas para Mariana, mas todas terminavam no lixo. Como pedir perdão depois de tanto tempo? Como explicar que havia percebido o erro quando talvez fosse tarde demais? A resposta veio de uma fonte inesperada. Dona Conceição, a vizinha mais antiga do bairro, fazia visitas regulares para verificar como Roberto estava passando. Foi ela quem, uma tarde, trouxe uma informação que fez o coração dele quase parar. Roberto, eu vi sua filha na televisão. Ela tem um escritório de contabilidade em São Paulo e estava sendo entrevistada sobre empreendedorismo feminino. Ela está bem, Roberto. E você tem um neto lindo. A descoberta foi como um raio em dia de sol. Roberto conseguiu gravar a reportagem quando ela foi reexibida e assistiu dezenas de vezes. Mariana estava bonita, madura, bem-sucedida. Ao seu lado, um jovem de 18 anos que tinha seus próprios olhos, Gabriel. Pela primeira vez em anos, Roberto chorou. Não de dor física, mas de uma mistura complexa de orgulho, saudade e arrependimento que não cabia em seu peito, já fragilizado pela doença. Roberto passou semanas planejando como se aproximar. Ele sabia que não merecia perdão, mas a proximidade da morte o fazia sentir que não podia partir sem ao menos tentar. Através da internet, conseguiu o endereço do escritório de Mariana. Foram necessárias 3 tentativas para que ele encontrasse coragem de ligar. Quando Mariana atendeu o telefone naquela manhã de quinta-feira, a voz do pai a deixou paralisada. 18 anos se dissolveram em segundos. E ela voltou a ser aquela garota de 17 anos, grávida e assustada. Mariana, sou eu. Seu pai, disse Roberto com voz embargada. Eu sei que não tenho direito, mas preciso te ver. Estou doente e... Eu errei muito. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Mariana, agora uma mulher de 35 anos, sentia o coração disparar. Gabriel estava ao seu lado quando ela atendeu e percebeu imediatamente que algo extraordinário estava acontecendo. É ele, sussurrou Mariana, cobrindo o telefone. É seu avô. A conversa foi tensa e cheia de pausas carregadas de emoção. Roberto contou sobre a doença, sobre os anos de arrependimento, sobre como havia a procurado através da reportagem. Mariana ouvia em silêncio, uma parte dela ainda ferida, revivendo a dor da rejeição, outra parte compadecida pelo homem fragilizado que seu pai havia se tornado. No final, ela concordou em encontrá-lo, mas deixou claro: eu vou até aí, pai, mas não posso garantir nada além disso. A viagem de São Paulo até a cidade natal foi das mais longas da vida de Mariana. Gabriel insistiu em acompanhá-la, curioso para conhecer o avô de quem tanto ouvira falar. Durante o trajeto, Mariana oscilava entre raiva, medo e uma saudade que havia aprendido a esconder. O que ela encontraria? O homem severo que a expulsou de casa ou alguém transformado pelo tempo e pela doença? O reencontro aconteceu na mesma sala onde 18 anos antes Roberto havia proferido as palavras que separaram a família. Quando Mariana entrou, seguida por Gabriel, Roberto mal conseguiu se manter em pé. O homem que ela lembrava forte e imponente estava visivelmente debilitado, mas seus olhos eram os mesmos, e agora brilhavam com lágrimas não disfarçadas. Mariana, minha filha, foi tudo o que conseguiu dizer antes de desabar em soluços. Gabriel, tocado pela cena, aproximou-se do avô com naturalidade que surpreendeu a própria mãe. Vovô, disse simplesmente, e abraçou o homem que havia rejeitado sua existência antes mesmo do seu nascimento. Os dias que se seguiram foram de conversas difíceis, pedidos de perdão e reconexão gradual. Roberto conheceu a história de luta de Mariana. Ficou orgulhoso da mulher forte em que ela se tornara e se encantou com Gabriel.
O neto tinha sua personalidade artística e senso de humor, mas também a determinação que era a marca da família. Mariana descobriu que perdoar não era um ato único, mas um processo diário. Algumas manhãs acordava com raiva, outras com compaixão. Roberto, por sua vez, aproveitava cada momento para demonstrar o orgulho que sempre sentiu, mas nunca soube expressar. Eles plantaram uma pequena horta juntos. Gabriel aprendeu a pescar no mesmo rio onde Mariana brincara na infância. E lentamente, uma nova versão da família começou a se formar. Quando Roberto faleceu 6 meses depois, Mariana estava ao seu lado segurando sua mão. Suas últimas palavras foram: "Obrigado por me dar a chance de ser avô. Obrigado por me perdoar quando eu não merecia." Gabriel, que havia passado os últimos meses gravando as histórias do avô, carregaria para sempre as lições sobre a importância do perdão e de valorizar quem amamos, enquanto ainda temos tempo. Esta história nos lembra que nunca é tarde demais para reconhecer nossos erros, pedir perdão e reconstruir os laços que um dia julgamos perdidos para sempre. O amor verdadeiro tem a força de superar até mesmo as feridas mais profundas, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E, às vezes, é nas despedidas que aprendemos o verdadeiro valor dos recomeços. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador do perdão e da segunda chance.